Vamos. Olá, eu acho que agora funcionou. Demorou um pouquinho para entrar. E boa tarde, estamos aqui a postos, mais uma live. Vamos falar hoje sobre as coisas que podem estar talvez fazendo errado para a dieta não funcionar 100%, para não ter aquele resultado que você está esperando. O que pode estar acontecendo, o que pode ter de errado, onde você pode estar errando, onde a gente erra quando faz uma dieta low carb, dieta cetogênica, quais são as coisas que podem acontecer, que podem atrapalhar Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de nada, né? Quais são as coisas que podem te atrapalhar quando você começa a fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, e você vê que aquele resultado não é o que você esperava, tem muito sintoma desagradável, aquela pessoa que de repente muda o hábito alimentar e começa a passar mal, se sente fraco, se sente com tontura, sintoma desagradável, gosto ruim na boca, o intestino para. O que você pode estar fazendo errado para não ter aquele resultado ou o processo ser muito mais complicado do que a pessoa espera, e isso pode atrapalhar a adesão ao método, isso pode estar atrapalhando a continuidade. Então falaremos sobre isso um pouquinho hoje. Se tiver perguntinhas sobre o assunto, manda aqui que eu, conforme for vendo, se dê para encaixar, eu respondo. E eu sempre olho as perguntas, às vezes não está dentro do contexto da live, então eu deixo para depois fazer um post, mas eu sempre olho, tá? É que às vezes a pessoa pergunta coisa que não tem muito a ver, a gente perde muito o fio da meada se responder na hora. Mas se for sobre cetogênica, low carb, sobre dúvidas do que pode e não pode e tal, vai mandando aí que a gente vai tentando responder. Então vamos falar um pouquinho das 6 ou 7 coisas mais frequentes que a gente vê na prática diária que fazem com que a adesão ou o resultado de uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, possa não ser tão gratificante ou tão fácil quanto a gente espera, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu gosto de enfatizar sempre, e que eu acho que qualquer programa de reeducação, qualquer programa de recuperar saúde, de perder peso, tem que se embasar numa única coisa, que é comida de verdade. Porque quando falamos em low carb, quando falamos em dieta cetogênica, a gente está falando tão somente da quantidade de carboidrato que você vai colocar nessa dieta. Né? O conceito de low carb não entra tanto na qualidade do produto, e sim na quantidade dessas calorias que você vai ingerir, que vão ser provenientes, que vão vir do carboidrato. Então, quando a gente fala uma dieta low carb, a gente aceita até mais ou menos 90 a 100, dependendo do peso, do tamanho da pessoa, gramas de carboidrato líquido por dia. E eu vou lembrar mais uma vez que o carboidrato líquido é o carboidrato total menos a fibra, né? E que nós temos aplicativos como o Fat Secret para calcular isso, né? Ou tem tabelas por aí na internet afora, tem muita tabela para calcular carbolíquido. E quando falamos em cetogênica, estamos falando de uma dieta mais restrita ainda de carboidrato, abaixo de 40, 30 gramas de carbolíquido por dia, de carboidrato líquido por dia, mais uma vez carboidrato líquido, carboidrato total, menos a fibra, e que se chama cetogênica porque quando a gente ingere muito pouco carboidrato, né, praticamente numa cetogênica você tem folhas, vegetais que crescem acima do solo e umas pouquinhas frutas, né? Eu vou falar um pouquinho mais das frutas depois. Então, quando você faz essa restrição mesmo de carboidrato, o corpo fabrica corpos cetônicos, é uma queima acelerada de gordura, e nesse processo químico de destruição de triglicerídeos, quer dizer, de quebra de triglicerídeos e de glicerol formando glicogênio e tal, se formam os corpos cetônicos, acetona, beta-hidroxibutirato, acetato,
Por isso, quando restringimos muito o carboidrato, nós chamamos isso de dieta cetogênica, tá? Então, nós podemos fazer isso de uma maneira limpa ou de uma maneira suja. Então, eu acho que o primeiro erro que muitas pessoas cometem é fazer cetogênica e não ou fazer low carb e não embaçar isso em comida real, em comida de verdade. Porque você pode fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, comendo, sei lá, um monte sei lá, de queijo de pouca qualidade, de alguns embutidos, de óleos vegetais, de margarinas, e você não está comendo carboidrato, e você estaria dentro do contexto da low carb, mas é um contexto que nos deixa desnutridos, porque nós não estamos comendo, não estamos utilizando os nutrientes da maneira adequada, não estamos usando comida de qualidade, comida real, estamos usando inventos aí, barrinhas, pozinhos, né? Porque há uma diferença muito grande entre você obter a tua proteína de uma fonte animal, obtê-la de uma fonte vegetal ou de um suplemento, como sei lá, como o whey protein, né? Eu tenho uma diferença, por quê? Porque quando você ingere proteína animal, você come um bife, você come uma carne, qualquer uma carne de panela, um ensopado, enfim, você faz aquela proteína procedente sobretudo da carne vermelha, mas também carne branca ou peixe, você vai estar calculando a proteína, 100 gramas de bife não são 100 gramas de proteína, são mais ou menos 30 gramas de proteína, e isso vem com gordura, vem com água, vem com mioglobina, vem com ferro, vem com vitamina B12, vem com minerais, vem com um monte de coisa, né, que não tem numa proteína isolada, por exemplo. Então, se nós queremos fazer uma alimentação completa, restringindo o carboidrato, porque o carboidrato não faz parte, o carboidrato do pão, da farinha, do açúcar, não faz parte de uma alimentação completa. Você não fica desnutrido sem carboidrato, porque o carboidrato não é essencial. O teu corpo consegue sintetizar glicogênio e glicose a partir da gordura armazenada. Então você não vai fazer um déficit de carboidrato, sobretudo se você tem gordura a perder ou você tem, enfim, mau aproveitamento do carboidrato, porque você já está diabético, está com a insulina elevada e o teu corpo simplesmente não consegue administrá-lo adequadamente, né? Então não há como fazer déficit de carboidrato. Há como você ter sintomas, sim, de mal-estar no início dessa transição, pelo que a gente chama de gripe low carb ou gripe cetogênica. Porque, começando que se nós não embaçarmos a nossa alimentação em comida de verdade, nós ficaremos muito mais rapidamente carentes de micronutrientes, né? E aí vem o segundo erro que eu acho que as pessoas cometem, que é comer pouco vegetal. Eu sei que tem algumas tendências aí de dieta carnívora, e eu recomendo eventualmente a dieta carnívora naquela pessoa que, sobretudo homem gosta muito de carne, né? E que é difícil de aderir a uma coisa um pouco mais trabalhada, e fala assim, então faz carnívora durante uma semana ou duas, né? Para baixar esses índices, então não vai morrer se fizer isso, né? Vai ter bastante nutriente, a carne é um alimento bastante completo, mas eu sou da opinião, na minha opinião, eu gosto de colocar bastantes vegetais folhosos, bastante coisa colorida no prato. Primeiro por uma questão de diversidade, eu gosto de variar bastante. A monotonia no prato, por uma questão puramente de preferência, de psicológica, já me incomoda. Mas é que nós precisamos de vitaminas e minerais na dieta. Nós precisamos deles, porque as vitaminas e as minerais são os cofatores, são os catalisadores de todas as nossas reações químicas. E ao mesmo tempo eles já fornecem muitos desses micronutrientes, sem os quais a gente sente cansaço, sente fadiga, sente falta de disposição. Então, por mais que você vai colocar um belíssimo pedaço de carne no teu prato, você vai cercá-lo de folhinhas, de abobrinha, de berinjela, você vai fazer um prato colorido, né? Você vai colocar vegetais
Vegetais, basicamente, quando a gente, porque fala muito de carbo líquido, o que eu posso, o que eu não posso. E eu sempre repito a mesma coisa, que para não errar, você usa vegetais que crescem acima do solo. Por quê? Porque eles concentram menos amido. E como eles estão expostos ao sol, tem mais fotossíntese, eles são muito mais ricos em fitoquímicos. Né? Fitoquímicos são basicamente as vitaminas e os minerais. A cor desses alimentos vem determinada exatamente pelos fitoquímicos, pelas vitaminas que eles contêm. Então, os amarelos alaranjados são ricos em carotenoides, os roxos são ricos em proantocianidas, os vermelhos são ricos em licopeno, os verdes são ricos em clorofila, em ferro. Então, essa variedade, essa coisa colorida que você vai botar no prato do reino vegetal vai te fornecer micronutrientes, basicamente, e fibras boas. Né? Essas fibras das folhas vão te ajudar a conseguir saciedade, vão melhorar o trato intestinal. Então, eu acho importante colocar, diversificar, aprender a gostar. Não gosto, eu sempre acho assim, não gosto tão mimado, porque normalmente é uma pessoa de 30 anos que está falando de uma criança de 5. Não experimentei, nunca, não como, tenho raiva de quem come. Tem gente que faz ânsia de vômito até. Quando esse problema é muito sério, quando a rejeição pelos vegetais é muito grande, de dar ânsia de vômito. Eu vi gente que faz igual criancinha, né? Parece que vai vomitar. Aí eu acho que já tem um problema psicológico de base, né? Não tem nada, é uma coisa que precisa ser tratada em outra esfera que não a puramente nutricional, né? Mas experimenta. Se não gostar cozido, come grelhado, bota um azeitinho, bota um sal marinho, bota umas gotinhas de limão, bota ervinha, vai experimentando. Hoje em dia a gente não tem nem como dizer que não, se não tiver em casa, tem restaurante aquilo que tem milhões de saladas, tem milhões de coisas, milhões de coisa de berinjela, você pode experimentar e ir acostumando, saindo um pouco daquilo de eu não gosto e vai experimentando que já está grandinho, né? A vida é feita de novidades. E o paladar se educa também. Tem isso, né? A gente fica com o paladar infantil, se comer sempre a mesma coisa. Se ficar no arroz, feijão, bife e batata frita, você só vai gostar a vida inteira de arroz, feijão, bife e batata frita. Mas se você começa a experimentar novas coisas, teu paladar vai aos poucos reconhecendo aquilo. Não, você não vai gostar de tudo, obviamente. E também fazer uma reeducação alimentar não é um purgante, não é um castigo. Então, obviamente, você vai experimentando novidades de umas, você vai gostar mais do que outras. Às vezes a maneira de preparar, às vezes a apresentação. Óbvio que você não vai gostar, ninguém gosta absolutamente de tudo, né? Não, é uma questão muito pessoal. Mas garanto que se você tentar, e não tentar uma vez, tentar duas, tentar três, tentar quatro, a gente acaba incluindo coisas na alimentação que não estavam lá um ano atrás. Né? Então, experimentar um pouco e começar a fazer uma boa salada, tentar se acostumar com uma nova maneira de comer. Porque eu acho que sempre a melhor coisa não é comer menos, não é contar caloria, é fazer de outra maneira. E fazer de outra maneira basicamente, porque se você está pensando em fazer low carb, se você está aqui me ouvindo, você está seguindo o nutrólogo, está seguindo página de low carb, está seguindo não sei o quê, basicamente porque você não está satisfeito com o resultado que você teve fazendo o que você vinha fazendo. Ou você acha que está acima do peso, ou não está se sentindo bem disposto, ou está com muito problema digestivo, muita azia, muita coisa. Você está procurando uma solução a algum problema. Ninguém que está completamente feliz com a dieta dele, e com o corpo dele, com a saúde dele, vai ficar seguindo gente que fala de alimentação, de comida. Então, se você está aqui, seguramente você já tem alguma preocupação do gênero. Então, é porque o que você está fazendo não está dando certo, não está te deixando, não está te satisfazendo esse resultado, não está te satisfazendo essa coisa. Então, vai ter que mudar. Então, a proposta é sempre comer de outra maneira, mudar os paradigmas, tá? E nesses paradigmas nós vamos comer comida de verdade, nós vamos colocar suficientes vegetais, né? Vamos diversificar um pouco o que se come, nós vamos prestar atenção aos eletrólitos, isso é muito importante. Por que isso é importante?
Você está acima do peso, está insatisfeito, vai mudar. Não, agora vou fazer low carb, vou fazer cetogênica porque eu preciso perder, sei lá, 10 quilos, ou minhas taxas estão altas e eu tenho que baixar essa insulina, essa glicose. E eu vou fazer um bife, uma salada, vou deixar de comer o pão, vou deixar de comer a massa, vou deixar de comer o açúcar, maravilha, tá tudo lá, você fez aquela compra maravilhosa. E você prepara aquela comida linda, aquela saladinha, come, fica saciado, levanta da mesa. No terceiro dia você tá passando mal. Tá mal, tá aquela agonia, aquela vontade que você sente de alguma coisa que você não sabe o que é, um calafrio, uma dor de cabeça, uma angústia, uma fraqueza. Por que isso? Porque a base da dieta cetogênica, a base da redução, do sucesso da redução de carboidrato na dieta é necessariamente você exaurir as reservas que o corpo tem de glicogênio, de reserva de açúcares, né, que é uma reserva pequena, mais ou menos nós conseguimos armazenar 1000 calorias de glicogênio, armazenamos 150.000 de calorias de gordura, né? Então, nós temos que exaurir essas reservas de açúcar, temos que gastá-las, não temos que repor, porque aí o nosso corpo é obrigado a fazer o processo de cetose, de adaptação à cetose, né? De queimar a gordura, destruir, quebrar os triglicerídeos que a célula gordurosa libera para o sangue, quebrá-los, porque o triglicerídeo se quebra em 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, e esse glicerol é que vai fornecer esse glicogênio que o corpo está precisando. E posteriormente o cérebro vai ser alimentado, além dessa glicose procedente do glicerol, também dos corpos cetônicos, sobretudo do beta-hidroxibutirato, que vai se formar nesse processo químico, né? Então, quando nós depletamos esse glicogênio, nós gastamos essa reserva de glicogênio, para cada molécula de glicogênio que nós armazenamos 3 moléculas de água. Então, nós vamos eliminar essa água. Por isso que no início do processo, primeiro mês que a gente faz, as primeiras semanas, o resultado é bem significativo. Por quê? Porque metade daquilo que nós perdemos é água. E junto com essa água, nós vamos perder eletrólito, nós vamos perder minerais, basicamente sódio, potássio e magnésio. E se nós não nos atentarmos, se nós não prestarmos atenção a isso, vai dar esse mal-estar. O mal-estar vai ser pior. Aquela sensação meio difícil de descrever, que a gente chama de gripe cetogênica, de gripe low carb, vai ser pior. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para os meus pacientes, ela vai começar a dieta, então você vai, quando for no restaurante, na lanchonete, você vai dar aquela roubadinha, vai pegar meia dúzia daqueles sachêzinhos de sal, ou você vai pegar na tua casa, vai colocar o sal num potinho ou num saquinho, e vai levar com você. Porque o sal é cloreto de sódio, né? E uma das coisas que nós mais perdemos quando desinchamos é sódio. Então, isso é uma das causas de fraqueza. Você vai sair com esse salzinho na bolsa, na mochila, e se der mal-estar, você vai estar precisando repor água, então você vai beber 1 ou 2 copos de água bem cheios, e depois você vai botar uma pitada de sal na boca, porque isso já vai te dar uma levantada. Como é que você vai repor o potássio? Você vai colocar aquele limãozinho na água de manhã, de noite, um pouquinho, as gotas de limão, põe para dentro, tá repondo potássio. E o magnésio, eu recomendo tomar um suplemento de magnésio à noite. Pode ser magnésio de malato, pode ser qualquer forma de magnésio que venda em coisa, que venda em farmácia, ou que venda em loja de produtos naturais, tomar uma dosezinha, a dose que indica no vidro, no pacote, toma de noite. Porque isso vai te garantir também, porque às vezes, quando você começa a cetogênica, se você faz uma restrição de carboidrato importante, pode atrapalhar o sono um pouquinho no início, por falta de magnésio. Então, melhor tomar à noite, que te garante dormir melhor e te garante também minimizar esses sintomas de gripe, né, de gripe cetogênica, que podem aparecer no início do processo. Enfatizando que esse mal-estar é normal e vai passar. Acontece a partir do momento do 3º, 4º dia e dura mais ou menos uma semana e depois passa. Então, no início é na raça
mesmo. Pode dar esse revertériozinho, sobretudo se você fazia uma dieta muito bagunçada de carboidrato e de repente reduz, né? E aí vem um outro ponto que eu gosto de enfatizar. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa, antes de fazer cetose, antes de fazer jejum, tem algumas pessoas falando de jejum, eu vou chegar lá, tá? Antes de começar a pensar em fazer cetose, em fazer jejum, a primeira coisa é comer limpo. É começar a comer comida de verdade. É você eliminar açúcares, farinhas, doces, né, de maneira geral, biscoitos e tal. Elimina isso. Isso não te faz falta nenhuma e já vai fazer um efeito maravilhoso, né? Tem uma pessoa perguntando se eu posso criar um grupo. Eu vou falar disso daqui a pouco também, tá? Então, vamos eliminar, vamos tirar as coisas sujas da nossa alimentação. Açúcares, farinhas, óleos vegetais, margarinas. Elimina isso tudo. Tira da tua vida, da tua casa, da geladeira, do armário da cozinha. Tira. Bota uma gordura boa, bota um bom azeite, bota uma manteiga, uma banha de porco. Começa a comer limpo. Nessa primeira fase, se você está muito dependente ainda de carboidrato, você pode até deixar lá uma batata doce, um pouco de aipim, umas raízes e ir tirando aos poucos. Isso é uma maneira válida de fazer a transição, porque vai ser menos brusco, vai ser menos penoso e você já vai ter um resultado maravilhoso. Isso já te dá mais disposição, isso já te dá mais, você já desincha, já tudo, né? E depois vai tirando essas raízes também e fica com essa restrição de carboidrato até entrar em cetose, fica um tempo. Pessoalmente, e essa é a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de viver, haverá outros que queiram fazer uma coisa um pouco mais radical, mas na minha concepção, eu gosto de entrar e sair de cetose. Então, eu não, pessoalmente, eu não consigo me manter cetogênica por longos períodos de tempo. Eu prefiro fazer fase de menos carboidrato e de tempos em tempos, uma vez ao mês, fazer pequenas recargas de carboidrato. Essa é a minha maneira de trabalhar. Mensalmente, ou às vezes de vez em quando eu coloco um pouquinho mais de raízes. Nunca vou para o açúcar, nunca vou para a massa, nunca vou para a farinha. Isso, para mim, da minha vida está fora. E da minha recomendação também, porque não faz falta para nada, a não ser uma coisa muito esporádica, obviamente, né? Aquele dia que você vai comer um doce, aquele dia que você vai se permitir uma besteirinha, isso todo mundo faz, ou aquele dia que você vai beber um pouco mais, isso, contanto que isso seja a exceção e não seja a regra, quando você já está instalado, você já está dominando o método, sobretudo, a ânsia de doce não te domina mais, que isso é importante, porque uma das grandes sacadas da cetogênica, do jejum, é que você se desvencilha dessa dependência de doce, acaba se desvencilhando. Então, quando isso já não te domina mais, quando você é senhor do teu domínio, aí cabe de vez em quando fazer uma baguncinha, quem nunca, todo mundo faz e ninguém morre disso. Mas eu acho que isso é importante frisar, que você tem que estar já muito centrado. Não adianta fazer 2 semanas comendo só bife, porque assim na terceira semana eu vou enfiar a pé na jaca de novo. Isso você vai tá persistindo naquele hábito alimentar horroroso, naquela barganha com você mesmo e com o universo, que isso não vai dar em nada. Né? Não vai dar em nada. Ficar barganhando, eu malho para comer, eu não sei o quê. Isso é besteira, ninguém malha para comer. Porque, até porque aí vamos a outro ponto que você pode estar fazendo errado. Se preocupar somente com a dieta. Não é só dieta. Eu, mais uma vez, não gosto da palavra dieta. Dieta eu entendo como um todo, toda e qualquer conduta alimentar. Né? A gente entende como dieta, mas não como uma coisa sofrida, restritiva, um castigo. Estamos falando de aprender a comer de outra maneira, mas também de tratar o nosso corpo adequadamente. E tratar o nosso corpo adequadamente quer dizer que você vai ter que se exercitar, porque o teu corpo não é feito para ficar com a bunda sentada no sofá vendo seriados o dia inteiro, ou não é feito para ficar sedentário. Nosso corpo é feito
para se mexer e a interação dos nossos hormônios, dos neurotransmissores, a sensação de bem-estar, essas secreções todas estão muito ligadas também, além da alimentação adequada, ao fato de nós nos movimentarmos e nos trabalhar o nosso sistema musculoesquelético da maneira adequada. Então, se você, não só for fazer dieta, mas depois eu tenho preguiça, o famoso eu odeio academia, você odeia nada, né? Você tem preguiça e não quer tentar, mas enfim, não vai ter aquele resultado. Porque com o exercício você melhora as suas secreções de tudo, hormonais, gástricas, alinha os neurotransmissores, você te dá um cansaço bom, te dá uma secreção de endorfinas boa, né? E ao mesmo tempo você trata a flacidez, porque você, porque eu vejo muito isso, né? Eu emagreci 20 quilos, agora eu tenho que operar a barriga. Gente, come direito, faz jejum e malha, que você vai evitar essa cirurgia. Agora, não vai ser de um dia para o outro. Vai levar 1 ano, vai levar 2, mas o teu corpo vai mudar horrores se você fizer direito. E para bem, e pro bem. Eu falei horrores, mas vai ser uma coisa boa, porque vai mudar muito, né? Então, são alimentação, LBC, levanta a bunda da cadeira e vai malhar e vai fazer um exercício. E, sobretudo, puxa ferro se você tem mais de 40 anos. E o terceiro, descansa, dorme direito, 7 a 8 horas por noite. Tenha hora para desligar o celular. Não é bom, não faz bem, não é caretice, não é papo de... É que, cara, nós não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para isso, não fomos feitos para ficar com uma telinha na fuça lá até 2 horas da manhã, quando você tem que levantar às 7, porque isso não vai te trazer nada, a não ser uma exaustão no dia seguinte, que não vai ter vitamina, nem complexo vitamínico do A a Z, que melhore isso, porque nós não fomos feitos para isso, nós somos bichos, nós somos sapiens, somos bicho-homem, então não adianta inventar muita moda. Inventar moda e é um experimento que dá errado porque nosso corpo precisa de alimentação, exercício e descanso. Então, se você não faz essa tríade da maneira mais próxima do ideal, porque, claro, cada um temos 1 milhão de problemas, 1 milhão de histórias para contar, mas o que se trata é da gente chegar o mais perto possível do ideal dentro da nossa realidade, que sempre é coisa que pode ser mudada. Eu não tenho tempo, mas de ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou 2h30 você tem. Então, de repente, você tem que rever prioridade. Não tenho disposição. Claro, não está dormindo, não está se alimentando, não está fazendo nada. Né? Não tem academia. Então, vai dançar, vai dar caminhada, faz agachamento em casa. Tem trilhões de aplicativos de exercícios físicos. Sempre pode fazer alguma coisa. Né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E tem um pouco também... que eu vou mencionar aqui, as pessoas que estão obcecadas por cetonas, né? Vão fazer cetogênica, já compram um aparelhinho para medir a cetona, fica lá molhando aquele negócio no pipi para ver se tem corpos cetônicos, para ver se não sei o quê. Gente, esquece isso. Não esquece. A não ser que, enfim, que você precise fazer cetose por terapêutica, porque uma pessoa com um problema de convulsão de difícil controle, ou porque tem um problema neurodegenerativo, mas se a tua dieta cetogênica é para perder peso, para normalizar, não se obceca por... tem uma pessoa que diz que não acha profissionais no Rio que apoiem essa dieta. Tô aqui. Eu sou do Rio, quer dizer, eu não sou do Rio, mas eu moro no Rio de Janeiro. Tá? E tem várias pessoas que trabalham assim com low carb, tem sim. Então, mais uma vez estávamos na obsessão pelas cetonas. Então, o que acontece com os corpos cetônicos? No início do processo, no início da cetoadaptação, quer dizer, você iniciou a dieta cetogênica, o corpo vai passar daquela adaptação a carboidrato para a adaptação a gordura, quer dizer, vai passar de ter carboidrato fornecido a cada 3 horas para comer com muita menos frequência, comer com menos carboidrato, então vai começar a queimar gordura. Então, esse processo, apesar de ser o nosso processo elementar de sobrevivência, a nossa espécie evoluiu em cetose, mas nós fizemos uma bagunça desde que saímos
do peito materno praticamente. Então nós estamos carboadaptados. Nesse processo de lipoadaptação, quer dizer, de mudar do corpo consumir carboidrato a cada 3 horas para consumir gordura corporal, e o processo de começar a utilizar os corpos cetônicos para nutrir o cérebro, também isso tudo, esse processo de adaptação não é muito eficaz no início. Então nós eliminamos muitos mais corpos cetônicos na urina no início. Então se você ficar medindo cetonas na urina, no início do processo, você vai ter muitos corpos cetônicos e depois, conforme você for se adaptando à cetose, o corpo vai ficar aproveitando melhor esses corpos cetônicos, você vai ter menos desperdício, quer dizer, você vai eliminar menos na urina. O outro dia ali também, acho que foi na revista de domingo do jornal O Globo, e agora estou me lembrando que eu vou escrever para eles para esclarecer, uma nutricionista falando que a dieta cetogênica é 90% de gordura e que faz mal aos rins, quer dizer, desserviço ao consumidor. Se não sabe do que está falando, não fala, né? Porque a dieta cetogênica não é 90% de gordura. Você vai usar mais gordura boa, basicamente gordura in natura, para obter saciedade, mas dificilmente você vai fazer 90% do teu prato de gordura. E segundo, isso é importante porque as pessoas que ficam medindo cetonas, se você comer muita gordura, você vai produzir mais cetonas. Mas num processo de emagrecimento, num processo de diminuição de taxas, o importante não é quantas cetonas você produz, quantos corpos cetônicos você produz, e sim a origem desses corpos cetônicos. Eles têm que vir da tua gordura que está sendo queimada, não da uma quantidade muito maior do aconselhável de gordura que você vai comer. Então, 90% da alimentação na base de gordura, minha senhora, eu estou falando isso para a senhora que escreveu o tal artigo lá na revista de domingo, não é não, minha querida. 40% já é uma dieta bem rica em gordura e olha lá, e bastante proteína e bastante folha também. Então, e afetar os rins, isso já está me dando aquele nervoso, vai fazer mal aos rins. O que essa gente sabe de rim, em primeiro lugar? O que essa gente sabe de contagem de proteína, em primeiro lugar? Porque, cara, é absurdo. É absurdo dizer que uma dieta com um pouco mais de percentual proteico vai fazer mal aos rins e que eu quero que me expliquem como. Diferente é se você já tem doença renal, mas doença renal grave e você precisa reduzir a proteína. Aí é outra história completamente diferente. Aí estamos falando de uma pessoa doente que tem um enfoque totalmente diferente, que tem que ter um acompanhamento personalizado, que é uma pessoa que tem taxas altas de ureia, creatinina. Não estamos falando de um cidadão normal que vai deixar de comer farinha para comer bife. Porque essa pessoa que está falando que tem excesso de proteína, para começar, não sabe fazer um cálculo de proteína na alimentação. Então, seja menos, né? Vai falar de dieta cetogênica? Por favor, estude o assunto. Porque eu acho que se faz um desserviço ao consumidor, publicando isso numa revista, pelo menos aqui no Rio de Janeiro essa revista circula muito, e me consulta um profissional que me manda a pérola de que dieta cetogênica tem 90% de gordura e que faz mal aos rins. Que mal aos rins? Aonde? Que rim? O rim de quem faz mal uma dieta cetogênica? Pelo amor de Deus, né? O fato de você eliminar corpos cetônicos na urina, todo mundo faz alguns durante a noite, pelo amor de Deus. Você não passa 10, 12 horas sem comer durante a noite? Não vai num churrasco sem panturra lá sei lá, de picanha? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que falta aí muita metodologia científica e muitas pessoas abrirem a boca para falar qualquer coisa. Eu acho que a gente tem textos e tem artigos e tem material suficiente para embaçar suficientemente a opinião. Óbvio que, mas você já, 10 anos atrás, você falava que tinha que comer tanto. Falava sim, porque era a literatura que nós tínhamos disponível. A gente estudava e estudava isso. Felizmente, nós evoluímos e hoje temos veículos muito prestigiosos como o New England Journal of Medicine, que estão falando bem do jejum. Nós temos a Associação Americana de Diabetes, que já está recomendando a dieta low carb para manejo do diabetes. Então,
Nós estamos tendo muita literatura, então, por favor, quem opina do assunto, vai se embasar, vai estudar, e depois vem falar, não fala coisas que não condizem com a verdade, porque várias pessoas que poderiam se beneficiar desse método vão deixar de fazer porque apareceu na revista uma pessoa lá que falou isso. Né? Ou uma pessoa que não sabe, de repente não é da especialidade, não é da área, e vai opinar sobre o assunto, enfim. Então, eu tinha que falar isso, né? Estava entalado desde domingo. Mas, enfim, vou dar uma pinceladinha no jejum que algumas pessoas perguntaram. Então, o jejum intermitente é basicamente estender o que seria o período natural de jejum, que normalmente a maioria das pessoas jejua desde a hora de jantar até a hora do café da manhã. Então, nós estenderíamos, já jejua 10, 12 horas, nós estenderíamos um pouco esse período por mais 2, 3, 4 horas, né? E começaríamos a comer mais tarde. E a gente chama o período, quer dizer, você vai começar a comer, em vez de comer às 8 da manhã, você vai comer meio-dia, vai comer 2 horas da tarde, né? Então, esse período de jejum, quer dizer, tem uma janela de jejum e depois tem a janela de alimentação. Na tua janela de alimentação, em vez de você comer das 8 da manhã às 8 da noite, você vai comer de meio-dia ou 2 horas da tarde até 8 da noite. Basicamente, fazer jejum é isso. Pode fazer jejuns mais prolongados? Pode. Pode fazer jejum de 24 horas? Pode fazer de vez em quando. Jejum de 24 horas todo dia? Eu não faço. Se a pessoa se sente bem comendo uma vez ao dia só, eu prefiro fazer jejuns mais curtos com um pouquinho mais de frequência, né? Normalmente eu pulo o café da manhã e eu faço isso umas 4 vezes por semana, né? Às vezes final de semana também, se eu acordo mais tarde. Às vezes o final de semana é uma boa coisa para tentar jejuar quem não está acostumado, porque você já vai acordar mais tarde, já vai almoçar mais tarde. Então, basicamente isso. Agora, importante é, no jejum, prestar muita atenção ao que eu falei dos eletrólitos, do sal, potássio e magnésio, muita água. Você pode tomar café, chá, água com limão, que não quebra o jejum. E na janela de alimentação, outro dia uma pessoa falou, o que é isso? Comer pela janela? Não, janela de alimentação quer dizer aquele horário do dia onde você vai estar se alimentando, né? Que você vai simplesmente ampliar o período de jejum, que seria normalmente 10 a 12 horas, e vai reduzir o período onde você vai se alimentar. Então você vai fazer 16 horas de jejum, e durante 8 horas você vai fazer 1, 2 refeições, ou às vezes 3, faz o lanche, não sei, né? Basicamente seria isso. Uma pessoa me pergunta, tem dias que está mais disposto para o jejum do que outros? É verdade. Várias razões, depende do que você jantou, depende do quanto você dormiu, depende da qualidade do sono. Tem pessoas que se exercitam bem em jejum, tem horas que não. A pessoa está perguntando a partir de quantas horas de jejum começamos a queimar gordura. Bom, nós queimamos gordura o tempo todo, né? Nós queimamos gordura o tempo todo. Acontece que nós acumulamos gordura o tempo todo também, né? A gordura não é uma coisa estática, lá o corpo vai administrando como reserva de energia. Então, para começar a ter um resultado eficaz, não é esperar 4 horas de jejum, ou 5 horas de jejum, ou 6 horas de jejum. É entrar numa rotina que faça o teu corpo queimar gordura. Então, é fazer um período mais ou menos prolongado de jejum, ou não, porque se você já tentou e não funcionou bem, também não encuca com jejum. Funciona para a maioria das pessoas, mas tem gente que não vai funcionar bem. Então, a coisa mais essencial é você se ouvir e você se respeitar, né? A não ser que a tua vozinha anterior faça para comer com biscoito recheado, aí você não se escuta. Mas em relação ao bem-estar, em relação à coisa, vai ter gente que não vai funcionar. Eu me exercito bem em jejum, até melhor, porque se eu comer aquilo me dá revertério. Mas eu só descobri isso de relativamente pouco tempo para cá. Eu me forçava a comer alguma coisa porque eu achava que ia passar mal. Então é uma questão de você ir testando o teu limite, ir testando, mas sempre partindo de você fazer uma alimentação limpa, com comida de verdade,
suplementar eletrólitos, se certificar de que a tua dieta é adequada e apropriada e a quantidade suficiente de nutrientes, porque você vai melhorar. Eu tenho uma pessoa que diz que a cetogênica eliminou o refluxo, né, e as aftas recorrentes, inflamação na pele, porque você passa a fazer uma conduta anti-inflamatória, você passa a se desinflamar, você vai passar a respeitar. Ela não pode fazer jejum porque o estômago em jejum o quê? O estômago em jejum não trabalha, gente, ou trabalha muito pouco, fica as secreções mínimas. O refluxo é basicamente uma consequência da má digestão. Aquilo sobe porque a gente não consegue eliminar o conteúdo gástrico adequadamente, né? A doutora Ana Marta que está aqui, ela fala maravilhosamente disso, né? Me corrija se estou errada, mas não tem esse negócio. Agora, você está com sintomas de refluxo, tem que ver o que é isso. Vamos mudar a alimentação e se isso não melhorar, vamos no gastro, né? 70, sei lá, mais, 80% das pessoas que eu trato, e eu não sou absolutamente especialista em aparelho digestivo, sempre encaminho os casos que eu não consigo manejar, mas 70% pelo menos relata muita melhora dos sintomas de azia, de refluxo e tal, simplesmente eliminando farinhas e açúcares da alimentação. É óbvio que tem muitas outras coisas, repor uma série de nutrientes, enfim, colocar lactobacilo, tem toda uma série de coisas, mas isso já entendo que é uma conduta médica que não, enfim, não vem muito ao caso, porque sempre são casos específicos e a pessoa também não vai se automedicar ou não vai se autotratar, né? O que a pessoa faz é comer direito, descansar e se exercitar. A pessoa está perguntando qual a diferença entre low carb e cetogênica. Eu vou deixar a live gravada porque eu falei isso no início, então pode rever aqui. Falei antes de grupos. Eu estou preparando, ver se vocês gostam da ideia, fazer um grupinho no Telegram para assim, as pessoas que estiverem interessadas a receberem informações atualizadas, é uma coisa de a gente coloca vídeos, coloca comentários, coloca, né, coisas que a gente vai vendo. Então eu vou estar fazendo isso e quem quiser entrar, eu estou só vendo a parte técnica de como é mais fácil fazer isso, porque é uma ferramenta que ainda estou aprendendo a mexer, né? Mas vamos fazer isso. A pessoa está perguntando como quebrar o jejum. Quebrar o jejum comendo direito, fazendo comida de verdade. E você pode quebrar o jejum, nada. Você pode fazer também um caldo de ossos bem concentrado, bem salgadinho, e tomar isso que dá uma aliviada também. Ainda bem que o pessoal gostou do negócio do Telegram. Eu já vou falar sobre isso. Estou só ultimando aí uns detalhes para ficar uma coisa bem redondinha, para não fazer uma bagunça, porque sabe como é coroa, né? Você depois vira uma daquelas tias do Zap Zap que ficam perturbando a paciência de todo mundo e eu não quero fazer isso, né? Mas já falaremos sobre isso. Eu vou continuar, eu vou tentar vir aqui 2 vezes por semana para a gente conversar, né? E vamos continuar falando de jejum, e vamos continuar falando de cetose, vamos continuar falando disso tudo, porque basicamente a pessoa quer saber se pode 63% de gordura ao dia. Gente, não sei como você calcula 63%, né? Eu sou muito de fazer as coisas de cabeça, de se familiarizar, né? Eu acho muito, né? Eu normalmente acho que a gente tem que aumentar as gorduras boas para fornecer saciedade, mas que os primeiros percentuais que a gente tem que visualizar é o de proteína e carboidrato, quer dizer, pouco carboidrato, aumentar a proteína e completar com gordura. Pode creme de leite, pode nata, a pessoa está aqui perguntando, pode manteiga, pode óleo de coco, pode azeite de oliva, castanhas, nozes, abacate, palmito, né? O aplicativo que calcula se chama Fat Secret, em inglês, né? Tipo gordura secreta, Fat Secret. E você tem... Ai, obrigada pelo cabelo. Bom cabeleireiro, arruma um bom cabeleireiro. Então, basicamente hoje ficamos por aqui, que também para a coisa não ficar maçante, vou ficar repetindo a mesma coisa. E voltaremos semana que vem.
Fiquem atentos que já vai ter grupo do Telegram aí pra gente fazer uma pequena, né? Fazer uma gangue aí da low carb, e cetogênica e falar de muita coisa. Agradeço imensamente a atenção que vocês estão me dando. Ficamos por aqui e até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.